Diz assim a palavra de Deus: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se glorificar, porém, não diante de Deus. Porque as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado por justiça. Ora, ao que trabalho, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalho, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída com justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem cujo Deus atribui justiça independentemente das obras. Bem-aventurado, felizes, aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujo pecado, os pecados são cobertos. Bem-aventurado todo aquele a quem o Senhor jamais imputará pecado. Eu vou convidar você a orar agora. Quando nós nos dirigimos à presença de Deus, meus irmãos, algo santo e bendito se revela a nós. Mas nós precisamos estar em novidade de vida diante de Deus. Então este é o momento do culto que nós oramos. E que eu quero provocar você a orar por você. Às vezes nós, e muitas vezes, graças a Deus, nós somos muito generosos, altruístas. E lembramos muito das outras pessoas, dos filhos, dos pais, das pessoas que nos cercam, da igreja, do pastor. E às vezes esquecemos de buscar por nós. Eu quero te provocar nessa noite a orar por você. Se houver cometido pecado, confessa teu pecado a Deus, conversa com Ele agora. E em seguida apresenta os teus sonhos, os propósitos do seu coração a Deus. Pede para Ele preparar o caminho, derribar as barreiras, fazer chegar gente na sua vida que vão ser anjos do Senhor. É o momento de você declarar-se a Deus, falar com Deus, conversar com Ele. Faça isso no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, aqui está a sua igreja, Deus. A sua igreja santa, escolhida, aqueles a quem tu escolestes antes da fundação do mundo. A tua igreja que falha, que às vezes fazem coisas que não era para ter feito. Pensa de um jeito que não é um jeito teu de pensar. Fala coisas que não testemunham da sua santidade. Mas ainda é a tua igreja. Ainda são aqueles que se devotam, que se inclinam diante da tua beleza eterna. Então olhe para nós, olhe para cada um de nós, na perspectiva das nossas falhas, mas também na perspectiva do teu amor, Deus.
para que mesmo ainda sendo pecadores, nós possamos experimentar da sua graça eterna, todos os dias. Assim como nosso pai Abraão, que não foi colhido pelas suas obras, mesmo tendo uma obra magnífica. Assim como Davi, seu filho, que cometera muitos erros e ainda assim tu o chamaste de um homem segundo o teu coração. Não nos trate diante das nossas falhas, Deus eterno, mas com a versão da tua misericórdia, para que nós experimentemos de ti, possamos te ver de fato, ouvir a tua voz e caminhar pelos caminhos retos dos propósitos do teu querer para nós. No nome de Jesus, meu eterno Deus, no nome de Jesus eu te oro. Amém. Amém. Eu vou convidá-los mesmo ainda sentado a abrir em Mateus capítulo 6, para nós lermos o texto que será a mensagem de Deus, ou a base da mensagem de Deus no nosso coração. Mateus, Evangelho segundo Mateus capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo de número 5. Mateus 6, 5. Assim nos diz a santa palavra de Deus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade eu digo para vocês que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no seu quarto, entra no seu quarto, fecha a porta e orarás ao teu pai que estás em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade, antes que vocês o peçais. Portanto, versículo 9, vós orareis assim. Vocês podem me ajudar agora? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só até aí. Pai, ensina-nos a viver esse mistério, esse mover, esse querer que advém da tua vontade soberana sobre nós, para que nós não só entendamos, mas compreendamos, e não só compreendamos, tenhamos ousadia em viver os teus santos desígnios para as nossas vidas. Eu peço isso, meu Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Como eu comecei a mensagem na semana passada, eu vou novamente parafrasear. Se você prestar atenção, pedir a misericórdia de Deus para entender
e se propuser a viver essa mensagem, a sua vida muda. Na quarta-feira, como eu disse, próxima, a gente começou uma série de mensagens falando acerca dos profetas da Bíblia. E o profeta que eu preguei foi o profeta Abacuque. Aquele profeta que diz para Deus: olha, eu vou para a torre de vigia e esperar a resposta da minha oração, porque eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo na nossa vida, porque nós que somos o teu povo estamos sendo assolados, ou tu me deste a visão que nós seremos assolados por um povo pagão, um povo que não te teme. Era o povo babilônico que Abacuque falava. E a gente vê na expressão da oração de Abacuque alguns sentimentos ou que demonstram o que é a oração para quem ora. Por exemplo, Abacuque, ele se derrama, ele se dispe assim diante de Deus, ele fala o que está dentro dele. Ele não fica usando de palavras para tentar impressionar Deus. Ele fala o que está dentro do seu coração, da sua alma. Ele fala a verdade do seu espírito. Ele também, assim como diz lá o salmista, ele descansa em Deus, descansa no Senhor. Ele espera em Deus, deleita-se em Deus, deleita-te no Senhor, Ele fará os desejos do teu coração. Ele aprende a orar. E ele espera verdadeiramente, ele fala: eu vou esperar a tua resposta, eu não vou mais afligir o meu coração. Eu quero continuar e compartilhar com você dessa palavra, desse movimento santo, bendito, espiritual, que Deus concedeu aos seus filhos, aos seus servos, que assustadoramente transforma vidas, transforma as situações, muda a atmosfera, faz até a atmosfera climatológica mudar. Um negócio assustador quando você olha na Bíblia, assombrador assim, como que esse negócio chamado oração mexe na vida, mexe na gente, mexe nas pessoas, transforma as vidas. É um negócio assim, como diz os nossos meninos e meninas, surreal. Neste trecho da palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele nos mostra a construção, a estrutura daquilo que é eficaz no que diz respeito à oração. E Ele faz isso ensinando, demonstrando como que a gente tem que orar. E ele começa, se você está com a sua Bíblia aberta, a pedagogia, a didática de Jesus, ele mostra sempre os dois lados, né? E ele começa dizendo como que não deve orar. Ele diz: você não deve orar como os hipócritas. Quem que Jesus chamava de hipócritas? Aliás, o que era o hipócrita, o hipóclises? Hoje, se chamar uma pessoa de hipócrita é como que você estivesse xingando ela. É uma palavra muito pesada. Você chegar uma pessoa: tu é hipócrita. Naquela época não era tão pesada assim. O hipócrita era o artista de teatro, que mascarava-se para representar algo que ele não era uma representação. Tem o mesmo sentido de hoje, só que não era tão pesado assim. Era uma forma de dizer: você está falando que você não vive. Aqui na igreja eu brinco com os meninos aqui, o William estava falando de fazer uma coisa de teatro, enfim. E eu falei: o que não falta lá na igreja são artistas, né? Era mais ou menos isso, não dessa forma, mas Jesus estava falando isso. E quem eram esses hipócritas? Quem é que falava que era, mas não vivia como que era? Aquele caso, né? Digo o que eu faço, mas eram os fariseus. Os fariseus
eles eram a quem Jesus estava se referindo, um grupo religioso. E Jesus está dizendo, não ore como os fariseus. Não ore como esse grupo religioso. E como é que esse grupo religioso fazia? Ele fazia questão de que todo mundo soubesse que ele estava em oração, que ele estava em jejum. Ele ia para as praças, ele ficava à noite acordado, ia cheio de olheira, para todo mundo falar, rapaz, olha que homem santo, olha que homem empoderado espiritualmente. Ele falou, não ore assim, sejam sinceros, sejam simples, sejam verdadeiros. Se está triste, digam que está triste. Se está feliz, digam que está felizes. Não fale o que vocês não são. Ele começa dando essa orientação. E logo em seguida ele começa uma métrica para poder dizer como que se deve orar. E ele divide essa métrica em 4 sessões, que na verdade são 4 sentenças com afirmação. Ou seja, ele diz para ser, e em você sendo, você vai viver. De outra forma, não está explícito no texto, mas está implícito, se você não for, você não será. Então a primeira coisa que ele diz é no versículo 9, essa é a primeira ascensão, e é a sentença. Portanto, vós quando orares assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é uma oração de invocação. Sexta-feira, no grupo de jovens, a gente estava discutindo sobre a lição. E eu estava dizendo para eles tomarem muito cuidado com algumas comunidades religiosas que se declaram comunidades cristãs, ou pelo menos evangélicas, e que fazem invocação de espíritos malignos. Eu já disse para vocês que na minha juventude eu frequentava alguns lugares que não eram próprios ao exercício da fé em Cristo. E quando eu chegava lá nesses lugares, no início lá do culto, eles começavam a bater lá os negócios e começavam a fazer uma invocação para as entidades. E aí um monte de gente que estava assim, que faziam parte daquela comunidade religiosa, começavam a ser tomadas por essas entidades. Então, eu dizia para eles, preste muita atenção nessas comunidades que se dizem evangélicas, e eles, ao invés de invocar o nome de Deus, de buscar a presença de Deus, eles invocam o nome dos espíritos malignos, e depois faz um culto completamente voltado a esses espíritos, perguntando o nome, perguntando para o que veio, o que vai fazer, qual a tua... É um negócio até meio hilário, né? Tu chegar pro diabo e perguntar, o que você vai fazer na vida dela? O diabo deve perguntar ao pastor, tu não lê a Bíblia? Não, eu vim matar, roubar e destruir, pô. Você não sabe o que eu vim fazer na vida dela? Então, João 10, vai lá que você vai ver, pô. Aqui o nosso Senhor Jesus diz, quando você começa a orar, invoca o nome do Pai. E o Senhor Jesus é o primeiro. Ninguém antes ousou chamar Deus de Pai. O povo da antiguidade, os hebreus, tinham muito receio de se dirigir a Deus com essa intimidade. É como o cântico que nós cantamos era Yahvé Jireh, Deus provê, é sempre uma forma composta de se referir a Deus, para que não pecasse, não blasfemasse contra o nome de Deus. E o nosso Senhor Jesus vem e chama Deus de Pai, e nos ensina a chamar Deus de Pai. Quem é o Pai? O Pai, o mesmo Mateus,
nesse mesmo texto, diz que o Pai é aquele que cuida das flores. Ele diz assim: olha para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como esses lírios. Ou seja, Deus cuida das flores. Deus tem zelo pelas flores. É o que cuida dos passarinhos. Ele fala nesse mesmo texto: olha os pássaros. Eles não tecem, nem fiam, mas Deus os guarda. Deus dá alimento para eles. Eles enchem a terra e Deus cuida dele. Então o Senhor Jesus está dizendo para nós assim: quando você orar, ora para o Pai que cuida das flores, que cuida dos passarinhos, que cuida dos animais. Então é aquele Pai que dá o peixe, que dá o pão, que Ele diz: ó, vocês que são pais não vão dar uma cobra para um filho se ele pedir um peixe, ou uma pedra se ele pedir um pão. Então, se vocês que não são maus, sabem dar boas dádivas para os vossos filhos, imagine o Pai, imagine o Deus. É o Pai. As crianças estão lá, o Joãozinho está ali, é o Joãozinho ali. Ele não sabe fazer nada. Quer dizer, sabe comer, dormir, fazer cocô e xixi. Vocês sabem. Mas ele não sabe fazer nada. Mas o Tiago e a Raíza cuidam dele. É assim a gente diante de Deus. A gente não sabe dar um passo para frente. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas o Senhor, Ele fala: olha, quando ora para o Pai. Não ora por um ser distante, por um ser que não faz parte da tua vida. Ora para aquele que é como o pai que vê a criancinha crescer. Mas o problema é que a gente cresce. E depois que a gente cresce, a gente imagina que pode prover, que pode suster, que sabe, que não necessita mais do Pai. Então o Senhor Jesus está dizendo: vocês são irremediavelmente precisados de Deus. É por isso que vocês não podem abdicar desse favor eterno que Deus os prestou. Por isso que não pode ser oração no dia que está tudo ruim, ou quando as coisas não vão bem. Não pode ser oração ou quando está tudo bom, só para agradecer. Tem que ser oração sem cessar. Porque Ele é Pai de vocês. Desculpa, vou já usar o João de novo como exemplo. Imagine se o João ficar um dia, algumas horas, o Tiago e a Raíza, ou qualquer um de nós que tivemos filhos pequenos, o João Pedro, meu filho, deixar ele sozinho, para ele dar o jeito dele. Vai acontecer muita coisa, mas eles não vão resistir. Assim somos nós. Se você ousar em viver sem Deus, você não vai resistir. Você não vai aguentar a pressão dessa vida. É o Pai a quem você ora. A segunda sessão está no versículo 10. É a outra sentença com afirmação: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Falar do reino de Deus, a gente fica aqui até final de 24 e não termina. Mas este reino é o que é de fato. Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
eu tive um professor que ele ensinava algumas coisas. Entre elas, ele ensinava a ler a Bíblia de maneira reversa. Para a gente compreender, eu quando ensino ler a Bíblia intensivamente, eu falo para as pessoas fazerem duas coisas. Primeiro, fazer perguntas para a Bíblia. E segundo, essa forma que eu aprendi. Então é mais ou menos assim: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No teu reino, a tua vontade será feita. E a terra e o céu representam os dois mundos que nós vivemos: o mundo material, a terra, e o mundo espiritual, o céu. Então, em vivendo no teu reino, no reino dos céus, no reino de Deus, a tua vontade prevalecerá. E mais, você viverá no reino de Deus. No reino de Deus, meus irmãos, é onde os milagres acontecem. No reino de Deus é onde as transformações. É por causa do reino de Deus que a gente crê na eternidade, na salvação. Esse reino dos homens, esse reino da matéria, vai acabar. Mas o reino de Deus será para sempre. Jesus está dizendo: quando vocês orarem, orem na expectativa, na perspectiva do reino de Deus. Porque em muitas das nossas orações nós levamos em consideração o reino da terra. Nós levamos em consideração o reino da matéria que corrói. Aquele reino que não expressa a glória de Deus. Ontem eu mandei mensagem para os meus amigos tricolores, né? Porque o Fluminense foi campeão, muito justamente. E eu gosto de olhar na internet os reacts, as reações das torcidas, né? Das pessoas. Eu acho um negócio assim, assustadoramente contagiante. O cara torcendo lá antes do gol, assim, e quando sai o gol, o sujeito começa a chorar. Teve um que saiu dando cambalhota, assim, e aí o outro se jogou em cima dele. Eu falei, caramba, deve ter machucado. Todo mundo muito entusiasmado, e é justo, enfim, faz parte da vida se alegrar, é tudo muito legal. Mas todo mundo em sã consciência sabe que vai passar esse tempo. Chegasse amanhã, todo mundo tem que prover o seu sustento. Aquela alegria, ela fica no passado, fica na história, porque é o reino dos homens. É o reino da matéria. É o reino que não subsiste. Agora, no reino dos céus, a felicidade é eterna, não passa 24 horas depois. No reino dos céus, não é algo que se corrói, que se esvai. O Senhor Jesus estava falando: quando vocês orarem, vocês oram com a esperança do reino de Deus, porque lá é para sempre. Lá sempre será feita a vontade de Deus. Aí você vai compreender e entender o que é deleitar-se no Senhor, e Ele fará os desejos do teu coração. O reino esse reino não é visível, mas é o único reino possível, o único reino da felicidade verdadeira. A gente pode orar para ter bens materiais, não tem problema nenhum. A gente pode orar para coisas que são produzidas aqui nesse tempo. Mas a gente não pode esquecer de orar pela santidade,
pela forma do Espírito em nós, por aquilo que o tempo pode passar, mas jamais passará sobre as nossas vidas. Aí na terceira sessão, no versículo 11, ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Há 3 interpretações para esse pão nosso. Primeiro, que se refere ao corpo de Cristo, porque o próprio Cristo diz que é o pão da vida. Segundo, está falando da realização dos tempos, do findar das épocas. Mas terceiro, que é a interpretação que eu gosto mais, está dizendo que é a provisão de Deus, que é a providência de Deus para nós. Mas se a gente olhar de maneira mais intensa para aquilo que Jesus falou e para aquilo que Ele está dizendo, você vai perceber que Ele está dizendo assim, ó, assim como vem ao reino, nós experimentamos os milagres, as transformações, a eternidade, porque isso se refere ao reino eterno e não ao reino dos homens. Dai-nos o pão nosso de cada dia, se refere às suas promessas. É como dizer assim, olha, sabe as promessas que tu me prometeste? Sabe aquilo que tu disseste que fará na minha vida? Então, é essas pela qual eu inclino a minha fonte, eu dobro os meus joelhos e te oro. Eu quero vivê-las, eu quero vivenciá-las, eu quero que ela faça parte da minha vida todos os dias da minha vida. Venha a mim, dai-nos o pão de cada dia, dai-nos hoje. Então, as promessas que tu fizeste lá na antiguidade, que estão descritas na tua palavra, eu quero te rogar, Santo Deus, que elas verdadeiramente sejam efetivas na minha vida. E por que Jesus está dizendo isso? Porque às vezes a gente ora como diz o nosso irmão Tiago. Ora para esbanjar os nossos prazeres, para satisfazer as nossas vontades. Mas louvado seja Deus, que Deus não faz as nossas vontades na integralidade do nosso querer. Porque vamos combinar, a gente muda de ideia muitas vezes na vida. Então o melhor da vida é que Ele expresse a sua vontade em nós. Que nós vivamos diante do querer, da vontade dEle. E não que a nossa vontade prevaleça. O pão nosso, as promessas, aquilo, a providência, a provisão que tu nos prometeste, que tu nos deste pela sua graça. Então, eu quero vivê-las, eu quero experimentá-las, eu quero vivenciá-las todos os dias da minha vida. Aí a gente vai para a quarta sessão, que está no versículo 11, 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Naquela mesma dinâmica de ler a Bíblia de maneira reversa e fazer perguntas para a Bíblia, a gente, quando chegasse nesse ponto, deveríamos perguntar: quem são os nossos devedores? E depois de fazer o rol de devedores, daquelas pessoas que porventura nos falam coisas que desagradam o nosso ser, nós deveríamos tentar entender a sentença afirmativa. Perdoas as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Nós temos perdoado os nossos devedores e por isso nós somos perdoados. Ou se não perdoarmos os nossos devedores,
nós não vamos usufruir do perdão que vem de ti. É mais ou menos o que eu tenho repetido às vezes para a igreja assim. Não peça para ser abraçado de braços cruzados. É um abraço um pouco sem graça. Eu tenho um parente que a gente gosta muito dele. Mas a gente lá na nossa intimidade fala que ele tem um espírito de confusão. E tempos atrás ele me procurou para conversar comigo, para poder falar sobre a filha dele, uma filha adolescente, e que falou que não queria mais ir para casa dele, enfim, estava uma crise lá com a filha. E eu disse a ele: sabe aquele espírito de confusão que a gente brinca que você tem? A primeira coisa que você precisa fazer é desconstruir esse espírito beligerante, esse espírito da guerra, da briga, da tensão. Porque o que você quer que a sua filha seja é uma oração. E a sua oração não dá divorciada de quem você é. Nosso Senhor Jesus está dizendo, quando você requer alguma coisa de Deus, você tem que estar disposto, disposta a entregar essa mesma coisa, mesmo para aqueles que talvez não te falaram o que você queria ouvir, ou não fizeram contigo da forma que você queria, ou não agiram contigo do jeito que você achava. Mas a tua oração nunca vai estar desassociada de quem você é, daquilo que você faz, daquilo que você fala. É contraditório. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Eu tenho um coração perdoador. Eu tenho um coração misericordioso. E por isso eu alcanço perdão. E por isso eu alcanço misericórdia. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: meus irmãos, é mais fácil do que vocês pensam. É mais simples do que vocês pensam. Mas é mais profundo do que vocês pensam. É abrir a boca e falar com fé. Mas é vida. É viver. Aí ele termina na 5ª sessão. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu estou livre do mal se eu não cair em tentação. Vou voltar, sexta-feira as lições estão sendo a batalha espiritual. É guerra contra aquele que é inimigo de Deus, que quer matar, roubar e nos destruir. O negócio está tão quente que sexta-feira nem energia aguentou. O negócio ficou escuro, né? Né, Júlia? Mas a gente está firme assim. Porque se você não sabe, você está numa batalha. E a coisa boa dessa batalha que a gente está, é que o último capítulo já foi escrito. Você entrou no campeonato sabendo que vai ser campeão. Você só tem que jogar o jogo, mas com devido respeito à palavra, esse jogo não é o teu jogo.
As regras quem estabeleceu não fomos nós. As regras é do Senhor. Ele diz, para vencer esse jogo, vocês não podem cair na armadilha do diabo. Deixa eu conversar com vocês aqui no nome de Jesus. Largam de ser sustentação do maligno nessa terra. Você e eu somos a luz de Cristo. Você e eu temos o Espírito de Deus. E por vezes, nós somos choferados, designados, e andamos nos trilhos de Satanás, mesmo ainda sendo crente. Na sexta-feira, eu fiz uma pergunta para eles. O diabo pode lhes impor sofrimento? Não precisa responder não. Eu sei que muitos de vocês pensam assim, sim, pode. A gente recorre lá no texto de Jó, por exemplo. É verdade, o diabo impôs sofrimento em Jó, mas pela permissão de Deus. Em última instância, é Deus que impôs o sofrimento a Jó. O diabo só foi o pitbull. Porque nós oferecemos as armas, os instrumentos. A gente dá o revólver carregado para o diabo. Aí ele bota na nossa mão e vira para a nossa cabeça. Então, em última instância, quem oferece o sofrimento de nós é nós mesmos. A gente vai para a beira do abismo. O diabo só fica dizendo, pula. E aí Jesus fala, quando vocês orarem, diga assim, Senhor, não me deixe cair nas ciladas do diabo. Não me permita cair nas tentações, naquilo que às vezes o meu coração se regozija, mas está me levando para o abismo maldito. O Senhor Jesus ensina a gente a orar. Se a gente ficar atento a essa composição estrutural da oração, da performance espiritual, meu irmão, esse reino de Deus pelo qual ele diz, ó, venha o teu reino, você já vai viver aqui na terra. Você já vai experimentar não a plenitude, mas a essencialidade da presença de Deus, naquilo que você faz, naquilo que você quer, naquilo que o teu coração anseia, porque você vai estar em Deus, por Deus e com Deus. Ensina-nos a orar. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.